Olá, é muito bom ter a sua companhia nesse Chá das Quatro que começa agora com assuntos muito quentes. Nós vamos falar um pouco sobre o caos aéreo. O caos aéreo que levou a um pequeno atraso da nossa convidada de hoje, a cirurgiã plástica Nathalie Gontijo. Cirurgiã plástica, que é assunto bom, que é assunto fantástico. Você que é mulher, você que é homem também se interessa. Eu sei, você não gosta de admitir, mas eu sei que os homens também se interessam por esse assunto, cirurgia plástica. Tinha um voo previsto para atrasar, mas acabou atrasando só 15 minutos, por isso ela pôde chegar a tempo de gravar conosco. Eu estou falando da quarta mulher de hoje, que é a cirurgiã plástica Nathalie Gontijo. Vamos conhecer um pouco mais sobre Nathalie? As escolhas que fazemos em nossa vida é o que define quem somos. Nathalie Gontijo mudou o rumo da vida dela aos 16 anos, quando resolveu ser médica. Para isso, precisou abandonar o balé, uma paixão que tinha desde os 6 anos de idade. E foi na primeira aula de anatomia que disse que queria ser cirurgiã plástica e trabalhar com Ivo Pitangui, o melhor cirurgião plástico do Brasil. Nathalie virou a piada da turma durante todo o curso. Quando terminou a faculdade com honras, é isso mesmo, ela é uma nerd assumidaça, mas daquela sem óculos fundo de garrafa ou freio de burro. Foi fazer residência em cirurgia geral. Em seguida, conseguiu uma vaga para especialização em cirurgia plástica com o doutor Ivo Pitangui. Ela até poderia dizer que quem ri por último, você já sabe, mas ainda era cedo. No início do curso, Nathalie se destacou na turma e foi convidada para fazer parte da equipe de Ivo na clínica particular dele no Rio de Janeiro. 3 anos depois, era assistente direta de Ivo Pitangui, cargo que ocupa há 14 anos. Foi também por meio da profissão que conheceu o maridão, Charles Sá, também cirurgião plástico. E se você pensa que Nathalie passa os dias apenas aspirando gordura e tirando rugas, você está muito enganado. Ela é uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Queimados, fundada em 2005. E também foi voluntária na ONG Operation Smiles, que realiza cirurgias plásticas gratuitas em crianças no interior do Nordeste. Agora sim, você até pode dizer que quem ri por último, ri melhor. Mas ela ainda tem muito chão pela frente. A vida está cheia de projetos. Vamos receber então a nossa convidada? Olá. Felicidade de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Prazer é nosso. Obrigado. Que bom que deu para você chegar, né, Pois Nath? é, você vê. Foram só 15 minutos de atraso, né, Como eles não Nathalie? deram previsão, a gente já pensa que vai passar o dia inteiro, né? E eles não dão, né? Não dão. Aí foram só Isso 15 sim. minutos. Aí eu fiquei até feliz. Tá bom, então vai dar pra chegar, pra Ai, que fazer bom. tudo que eu tenho de fazer, né? E finalmente conseguir Estar vir que é aqui. com vocês. Uhum. Que há quantos meses nós estamos tentando, né? É Marcar os compromissos de vocês, conciliar, mas é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Uhum. Tem mais ou menos o mesmo tempo da crise da aviação, tem alguns meses. Que horror, né? Talvez nem tanto, mas realmente já tem alguns meses. Mas isso costuma acontecer com você que viaja muito, costuma acontecer com certeza. Já tá atrasos? acostumado. Olha, até que eu não peguei desses piores, né? Que a gente Aham. vê as pessoas aí dormindo nos aeroportos, graças a Deus eu não peguei desses piores, não. Mas é sempre uma incerteza. Quer dizer, pelo menos 1 horinha de atraso, 2, a gente já vai preparar, já vai com livro, já vai com iPod, já fica assim, revistas, fala, bom, vai atrasar, eu já tenho um monte de coisa, vai com um trabalho para fazer. Uhum. Então, você já vai preparado para você passar algumas horas ali. E quando não acontece, você dá graças a Deus, mas não deveria ser, né? Deveria ser ter a pontualidade e não, né, a pontualidade ser a regra. E hoje está sendo a exceção, que você chega e você não sabe se você vai conseguir chegar no horário. Uhum. Agora, eu acho que mais grave do que a questão até da falta de respeito que tem com a gente é a questão da segurança, porque se houve uma queda de um avião com morte de mais de uma centena de pessoas, essa crise, na verdade, já vem de anos atrás, que a gente nem está Exato. sabendo. Nós não sabíamos disso. Então, Verdade. será que está sendo seguro a gente viajar?
de avião, quer dizer, eu tenho de viajar por questão de trabalho, vocês também, mas eu acho que hoje, se a gente for pensar, ninguém viajaria de avião, porque a gente não sabe se os equipamentos estão, É verdade. né, atualizados, Os controladores Os estão controladores estão descansados. como esses controladores, descansados. eles estão estressados, eles estão sob pressão, né? Eles são em número insuficiente para a quantidade de voos. Então, na verdade, a questão é muito mais séria. Eu acho que a questão da segurança hoje, realmente, de voo no país. Isso é muito sério. A coisa está sendo até sublimada, eu acredito. Né? Só verdade. pela questão que a gente só Ninguém está fica vendo sabendo de a tudo. ponta do iceberg. Na verdade, o negócio é muito maior. A queda, né, do avião da Gol em Manaus, aquilo foi realmente essa pontinha do iceberg que a população teve acesso. Até então, aconteciam, né? Já até disseram em reportagens que tinham acidentes iminentes que foram evitados assim, em questão de segundos, de minutos. Diz Quer que dizer, corremos imagina. risco o tempo todo. O tempo todo. De Uma coisa- colisões assim. Algo que eu observei depois do acidente da Gol é que as pessoas viajam sob tensão. Então a gente está assim, começa uma pequena trepidação, todo mundo já olha Tudo pela muda, janela. é. Quer dizer, né? Por que está havendo essa trepidação? Tem uma outra aeronave se aproximando? Né? Você viu, teve um dia, gente, que eu me assustei com a luz da própria asa do avião. Você pensou que fosse outro se aproximado. Né? Eu estava sentada na janela perto da asa, aí estava de noite, já escuro, eu olhei assim, eu estava meio sonolenta e vi aquela luzinha, falei, meu Deus. Ai, Ontem, aconteceu ontem, voltando do Rio, uma garota que estava sendo poltrona do lado, teve uma mãe que ela falou assim, ai, olhou pela janela e falou, ai, tô vendo um jato. Então, Entendeu? tá todo mundo tenso, todo mundo né? muito tenso. Todo mundo tenso. né? E a gente não imaginava, a gente tinha a ideia de que a coisa era muito segura, Com tudo, certeza. né? A base de computador, tudo muito certinho. Tanto que Mas quando diz que esses riscos os são constantes. são constantes. Quando Colisão. o governo norte-americano se manifestou depois do acidente da Gol, falando que o sistema aéreo, né, o sistema de controle aéreo no Brasil era caótico, eu fiquei indignada. Falei assim, como assim? Que absurdo, foram eles que erraram, eles que não, eles foram explicando pra gente a rota, né, que eles tinham que estar numa determinada rota, o avião norte-americano, estavam em outra. né, e eles estavam em outra. Eles que erraram e agora ficam falando do nosso sistema, porque tudo no Brasil tem que ser ruim? Eu fiquei indignada, mas na verdade eles estavam Com a razão. certos. Infelizmente. Infelizmente. Mas parece que os pilotos americanos também têm uma parcela de Também culpa, tem uma né? parcela Então, de são culpa. amores, como eles acham que é um país de bagunça, né? Infelizmente. Então, eu acho que eles Nós também... acabamos pagando a conta Aproveitaram, né? sozinhos. E, na verdade, nós temos aí pessoas mortas, né? E famílias aí que estão passando por né, um problema que não imaginariam, pessoas novas que morreram. Quantas pessoas morreram? Né? E ninguém sabe a culpa, e isso vai se arrastar por anos, né? Assim. Pois é, são vidas, né? E não Tomara tem que se como resolva. recuperar, não tem como reverter essa situação. Né? Morreram. Agora, pode reverter em função dos que estão vivos, né? Com Para que certeza. não Então, aí, aconteçam para novas que não tragédias, aconteçam né? Aliás, novas tem, né? tragédias, né? É preciso, É né? preciso. A grande questão é que o povo brasileiro é um povo muito passivo, né? Não se manifesta. Eu não falo nem que é pacífico, não é passivo mesmo. É Ele não, passivo. tem situações várias que eu acho que a população deveria exigir soluções mais rápidas, mais energizas, mas realmente a gente não é como europeu, como americano, que vai para as ruas. Né? Normalmente com coisas que a gente podia parar. Já pensou se não tivesse mais... Ninguém quer viajar mais, quer até se resolver, mas não tem jeito. É verdade. E depois de falar de estatísticas tão alarmantes, né, como as estatísticas que o caos aéreo tem provocado, nós vamos falar de outras estatísticas, né? Nós vamos falar sobre estatísticas na cirurgia plástica. Empinar o nariz, aumentar os seios, colocar panturrilha, tirar as gordurinhas localizadas, fazer um lifting no rosto, tirar a papada, aumentar as bochechas, os olhos. É possível mexer em tudo no corpo e as imperfeições já não são mais bem-vindas. O que vale é ser uma obra-prima aos olhos do homem. E se para isso é necessário sentir algumas dorzinhas, tudo bem. O Brasil é o país com maior número de cirurgias plásticas. São mais de 600 mil por ano. A maior parte são cirurgias estéticas. Uma coisa interessante é que as pessoas que fazem
não gostam de admitir que fazem. É algo como assim, defini meu corpo com ginástica pesada, o meu nariz mudou por milagre. Não, eu emagreci assim, de uma hora para outra. Eu tinha uma barriga enorme, de repente murchou. Interessante isso. Por que as pessoas não gostam de admitir que fizeram? Você vê isso, doutora? É o que mais tem. É mesmo? É o que mais tem. As pessoas, geralmente, a gente como médico, a gente já tem o sigilo do paciente. Independente de se é cirurgia plástica ou não, a gente já tem uma conduta sigilosa em termos de nome, de diagnóstico, a gente não comenta isso sem ser no meio médico. Mas na cirurgia plástica, especificamente, realmente as pessoas hoje recorrem, e não só mulheres como homens, e os homens ainda são piores ainda, porque realmente eles não querem que ninguém eles querem sair pelo fundo da clínica para ninguém ver, e se encontrar no corredor, eles querem dizer que está acompanhando a mulher, que foi encontrada ali por acaso. Então, realmente as pessoas não admitem. Agora, é lógico, tem os que fazem e falam, não, eu fiz e estou feliz e fiz, e fala abertamente o que foi feito. Mas, geralmente, realmente a maioria dos pacientes, a maioria não admite que fez a cirurgia plástica. É, mas isso é bem perfil masculino mesmo, né? Ficar escondendo. As mulheres já assumiram, agora achei interessante. Isso é difícil para algumas mulheres assumirem. Para os homens, eu acho que é mais difícil. Né? E a busca da cirurgia plástica está cada vez maior. Maior porque as técnicas que até 50 anos atrás eram técnicas muito rudimentares, estavam se iniciando, elas estão se aprimorando mais. Hoje são técnicas que você tem uma incidência de complicação muito pequena. E a cirurgia plástica no Brasil, realmente, ela é referência hoje no mundo inteiro. Isso graças a... não é porque eu trabalho com ele, mas graças a Ivo Pitangui, que quando veio, há muitos anos atrás, veio do exterior, ele trouxe técnicas realmente novas e foi desenvolvendo e formou uma escola forte. E a partir disso, vários alunos dele foram formando outras escolas que hoje estão espalhadas pelo Brasil todo. Então, a gente tem uma cirurgia plástica de qualidade em todo o país. Então, por isso que a busca da cirurgia plástica hoje ela está mais acessível, porque as técnicas estão mais seguras também. Agora, nós temos que também entrar na questão da globalização. Porque a globalização, hoje você tem informação em tempo real. Né? Antes demorava dias, às vezes até meses, para você ter uma informação do outro lado do mundo. Hoje não, você abre um computador, na hora. Você sabe o que está acontecendo. Então isso está padronizando a estética das pessoas. Infelizmente, isso também não é bom, você ter uma padronização. Então a gente vê que há uns anos atrás, o padrão de beleza eram mamas pequenas. Então, as mulheres geralmente buscavam a redução de mama. Hoje, não. Hoje, as mulheres já estão buscando o aumento da mama. E muitas vezes de uma forma exagerada, o que não é bom. Então, o que eu falo, que o cirurgião plástico, ele vai ser como um conselheiro para essa pessoa. Ela vai chegar com uma queixa, mas se ela não for real, se ela não for justificável, não tem por que fazer uma cirurgia. Tem gente que fica um monstro, né? Não tem nada a ver com a estrutura Exatamente, do corpo. não tem. Você tem que ver a proporção do corpo, você tem que ver a estrutura da coluna. Você tem que ver se ela tem indicação realmente de colocar uma prótese, se ela tem uma mama linda, por que aumentar? Por isso que é tão importante a procura por um bom profissional. Né? Porque um profissional alheio a isso tudo, não, ela veio, ela quer fazer. Um profissional que não é ético, exatamente, na sua profissão, ele vai atender a sua paciente sem colocar as coisas de maneira tão clara e precisa. Sem dar esse conselho, que eu acho que mais do que o conselho é uma instrução marcada pelo conhecimento. Quem detém ali naquela situação o conhecimento. Por isso você tem que procurar profissionais, você tem de tomar esse cuidado. Porque às vezes as pessoas procuram o profissional porque ele é bonito, porque ele é simpático, porque ele cobra barato, porque a clínica é bonita. Porque vai dividir em 24 vezes, o que é proibido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque cirurgia não é consórcio, cirurgia é um ato de seriedade. É verdade. Então, logicamente, se tem qualidade, tem um preço. Lógico que você tem uma gama que você vai se encaixar. Mas se você vê que uma coisa é muito barata, você vê que está dividindo, você começa a desconfiar da qualidade desse profissional, porque ele não está seguindo as normas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então você deve sempre entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procurar saber se esse profissional ele é especialista pela sociedade, onde ele fez a formação dele, se é um local de formação reconhecida. E, se possível, até ser titular. Por exemplo, eu sou titular da sociedade, é o título máximo da sociedade. Quer dizer, você faz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, faz uma prova de especialista, 2 anos depois você presta a prova para ser titular. Quer dizer, são quantos anos que você tem que estudar para você chegar a ser um titular da sociedade. Então, de forma específica. Então, você realmente está preparado para você atender adequadamente um profissional.
Então, a gente tem que ver essas questões. Quer dizer, então, a gente tem hoje maior acesso à cirurgia plástica, que está realmente mais desenvolvida. A gente tem a questão da globalização. E a gente tem a questão, que aí nós vamos entrar, a questão da estética como futilidade. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como o bem-estar físico e psíquico da pessoa. Então, se você está bem fisicamente, psiquicamente bem, você tem saúde. Mas se você tem, por exemplo, uma deformidade no seu corpo, que seja o que for, uma mama grande, uma mama muito pequena, às vezes até ausente, tem mulheres que até não têm mama, né? Às vezes vocês são apresentadoras de TV, uma bolsa de gordura, que você vê no vídeo te dá ar cansado. Isso psiquicamente vai te afetar de alguma maneira e isso vai desenvolver em você, que a gente fala, uma somatização no seu corpo, que você vai desenvolver um estado de não saúde. Então a cirurgia plástica vai exatamente o quê? Resgatar essa saúde. Isso quanto? Vai melhorar a sua aparência física, quer dizer, vai te devolver sua autoestima, né? Você vai gostar de você e você vai ser uma pessoa saudável. Então, nós temos de quebrar um pouco a questão da estética como uma futilidade. Não, ela é importante. A pessoa tem de se cuidar. Ela é uma área da saúde. Sem exageros, mas ela é importante. Você tem de gostar de você, você tem de se cuidar. Isso faz parte do bem-estar como ser humano. E isso vai te propiciar a você ter mais confiança, mais segurança para você enfrentar a vida e ser feliz. Então, por que você vai ficar com uma coisa, uma deformidade, por exemplo, né, que está te incomodando o resto da sua vida, que vai te tolir como pessoa, socialmente, você vai se sentir uma pessoa insegura? Por que você vai permanecer com isso? Se hoje nós temos acesso a uma cirurgia de qualidade, mas você tem que tomar esses cuidados, você tem que procurar um bom profissional. Você não vai operar em clínica, você não vai operar em consultório, você vai para um centro cirúrgico, porque a cirurgia plástica é uma cirurgia. As pessoas às vezes falam assim, lipo é só uma lipinho. Eu falei, não existe lipinho. Lipoaspiração é uma cirurgia, tem de ir para um centro cirúrgico. Lipo, e aí se inventam mil coisas. Infelizmente, a gente é pesado de falar isso, mas picaretagem mesmo, tem demais. Tem muito. Você que está em casa está gostando do assunto? Nós também, gostando tanto que daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo e quando nós voltarmos, a doutora Natália vai continuar dando mais explicações sobre esse assunto tão controverso, cirurgia plástica. Não sai daí, nós já voltamos. Você tem de gostar de você, você tem de se cuidar. Isso faz parte do bem-estar como ser humano. E isso vai te propiciar a você ter mais confiança, mais segurança para você enfrentar a vida e ser feliz. Então, por que você vai ficar com uma coisa, uma deformidade, por exemplo, né, que está te incomodando o resto da sua vida, que vai te tolir como pessoa, socialmente, você vai se sentir uma pessoa insegura? Por que você vai permanecer com isso? Se hoje nós temos acesso a uma cirurgia de qualidade, mas você tem que tomar esses cuidados, você tem que procurar um bom profissional. Você não vai operar em clínica, você não vai operar em consultório, você vai para um centro cirúrgico, porque a cirurgia plástica é uma cirurgia. As pessoas às vezes falam assim, lipo é só uma lipinho. Eu falei, não existe lipinho. Lipoaspiração é uma cirurgia, tem de ir para um centro cirúrgico. Lipo, e aí se inventam mil coisas. Infelizmente, a gente é pesado de falar isso, mas picaretagem mesmo, tem demais. Tem muito. Aquilo que ela tem, o que precisa melhorar, vamos melhorar. Mas de repente não precisa. Por exemplo, a minha história. Eu costumo brincar o seguinte, quando eu era pequena e eu não cresci, continuo pequena, mas eu vivia falando que eu queria mexer nas maçãs do rosto. Por quê? Eu tinha uma história para me sentir incomodada com as maçãs do rosto. Porque as pessoas chegavam e me apertavam muito aqui. Às vezes exatamente isso. Né? Então chegava, aquela coisa que adulto incomoda, né? Assim, a criança às vezes. E eu fui crescendo, né, até onde eu pude crescer, com essa questão das pessoas apertando as minhas maçãs do rosto, me chamavam de coelhinho, parece um coelhinho, parece um peixinho. Aí você traumatizou, né? Claro, você falei, queria arrancar as bochechas, eu quero arrancar isso aqui, eu vou tirar essas bochechas. Só que aí, quando eu tive uma experiência com Jesus, que eu passei a me conhecer como pessoa, eu, Yara, voltei para dentro de mim mesma e descobri o tanto que eu sou amada pelo homem perfeito, né, o Criador de todo o universo, que é Jesus, mudou a minha vida. Falei, gente, eu não sou só bochechas, né?
Aí eu fui para o Salmo 139, que diz que de um modo assombrosamente maravilhoso nós somos formados, como o salmista Davi diz. E foi tão interessante que eu tinha que dar uma palestra para um grupo de moças, isso há muitos anos atrás, e eu não sabia sobre o que falar. Eu estava lá, né, nos meus afazeres do lar, e não vinha falar sobre o que essas moças estão precisando. E, de repente, eu fui direcionada para a frente do espelho. Deus faz uns negócios assim que parece meio malucado, né? Aí, na frente do espelho, eu comecei a repuxar os olhos, tentar diminuir as bochechas. Quer dizer, isso dentro de mim já estava trabalhado. Aí, Deus falou, meu coração, tá vendo, filho? Ficaria complicado se fizesse. Imagina, repuxar os seus olhos, tirar a bochecha. Não ficaria bom. Na hora veio o clique. Eu preciso falar sobre isso para as garotas. E olha, foi tão interessante quando eu montei uma palestra sobre autoaceitação, que ao final, várias, não foram poucas, muitas, choravam dizendo, eu cheguei a pensar em suicídio. O tanto que eu me auto-rejeitava. Cai numa situação dessa. Quer dizer, a pessoa, ela não está bem consigo mesma, não está bem psiquicamente. Ela tem que buscar tirar um pouco a superficialidade das coisas. Isso. Você tem de tentar, porque na verdade você está aqui para quê? Para se autoconhecer. Isso. Para mim, eu acho que, não sei se vocês concordam com isso, eu acho que a missão nossa é se autoconhecer e, se possível, podermos ajudar a outras pessoas. Acho que é a missão geral saber das pessoas. a nossa identidade, ser quem feliz somos. E buscar ajudar dentro do trabalho de cada um. Então, vocês têm um programa que vai informar as pessoas. Muitas pessoas hoje vão se identificar com o programa, com outros programas. Eu tenho a minha função de quê? Tentar melhorar a pessoa e, com isso, melhorar a autoestima dela, torná-la confiante. Então, nós temos uma missão. Só que a gente tem, quando a gente está como ser humano, a gente tem que sair um pouco da superficialidade das coisas. Exatamente, a busca de Jesus, como você falou, quer dizer, a busca da sua religiosidade, de você como pessoa, de você dentro do seu contexto familiar, isso é importantíssimo. E, logicamente, você vai se cuidar, né? Vai ser feliz também. Não significa que tem uma experiência com Jesus, trabalha a questão da autoaceitação, pronto, acabou, vamos cuidar. Claro. Né? Naquilo que pode. Do que Deus não eu acho que Jesus, ele, como, né, nós filhos de Deus, ele quer que a gente se cuide também. Com certeza. Porque você também não se cuidar é uma agressão ao corpo que foi dado a você. Com certeza. O não corpo que é templo do Espírito, exatamente, precisa estar bem. Não que você vai ficar preso a esse corpo, mas você tem que cuidar dele enquanto você estiver aqui, bem, sem exageros. E contando que o desenvolvimento da medicina é uma ferramenta que eu creio que é uma ferramenta que Deus usa. Exatamente. De um modo quem tão deu, extraordinário. Quem proveu o homem de inteligência, conhecimento, quem deu esses sabedoria. dons ao homem foi o próprio Deus, porque ele é a fonte de tudo que é bom, tudo que é perfeito. Né? Então, por exemplo, para Natália se especializar e trilhar o caminho que ela trilhou, Deus colocou sobre ela uma vocação, um sonho, um objetivo, uma vocação, né? E muito trabalho ela teve que fazer. E para isso ela precisou de inteligência, saúde, né, e garra. E isso tudo é Deus quem nos dá. Né? Agora a gente vai partir para um outro assunto. Né? A gente vai chamar o nosso contraponto e dizer que a cirurgia plástica ela vai muito além do que apenas melhorar a nossa autoestima. Né? Ela às vezes resgata o ser humano que se perdeu numa queimadura ou num acidente automobilístico. Vamos ouvir o que tem a dizer o nosso contraponto de hoje? Eu me queimei com uma explosão de um botijão, mas eu não sei contar direito o que aconteceu, porque foi uma coisa tão rápida, tão inesperada. Foi um acidente de trabalho. Eu tinha 40 minutos que eu tinha pego o serviço. Eu trabalho dando manutenção nos equipamentos de engarrafamento, de armazenagem, nos equipamentos em geral de uma engarrafadora de botijão de gás. Eu trabalho nessa profissão de gás há 17 anos, certo? Sempre convivendo com perigo, mas sempre com precaução, né? Para não acontecer, porque quando acontece, praticamente vai ter vítima. E aconteceu comigo. A parte minha que queimou foi os braços, maior
os braços, queimadura de 3º grau, né? Os braços daqui para cá, né? Queimou todo. Inclusive está todo enxertado, isso é tudo enxerto, né? Mas como agravou mais devido a eu respirar fogo, aí agravou o pulmão, onde veio a pneumonia. Fiquei acho que uns 22 dias por aí em coma. Nesse período eu não sei de nada, eu não sei o que aconteceu comigo, até alguns médicos não deram esperança de vida para mim. O que fez eu viver foi Deus. Deus me pegou no colo e fez com que eu vivesse. Quantas cirurgias eu fiz, eu não sei no certo. Sei que foram várias, né? Foi por etapa. Primeiro foi feito nas mãos, depois nos braços. Eu acho que perfeita, não vai ficar, né? Não tem, mas quase perfeito vai. Graças a Deus eu estou aí, vivo, e com muita fé em Deus que eu ainda vou viver muito ainda. Uau, esse foi o nosso contraponto com o Rony. Que história de coragem, né? Quer dizer, ele foi um sobrevivente de um acidente que todos nós, qualquer um de nós, está sujeito, né? Não só a um acidente, ele sofreu um acidente de trabalho, né? Ele trabalhava engarrafando gás, né? E houve a explosão. Quer dizer, depois de 17 anos, a pessoa até sente uma certa segurança. Né? 17 anos que eu trabalho nisso, eu sei que eu estou fazendo, eu tomo cuidado, né? Eu tomo as minhas precauções, mas os acidentes acontecem. Né? E podem acontecer de uma hora para outra, saindo aqui do canal, né? Que Deus me livre, mas né, os acidentes de trânsito que deformam crianças. Né? Crianças hoje são muito vítimas de queimaduras, né, doutora? Às vezes brincando, com brincadeiras com álcool líquido, né? Inclusive uma época foi tirado dos supermercados, né? A comercialização do álcool foi proibida para evitar esse tipo de acidente, principalmente com crianças, né? E a gente fica pensando, meu Deus, se não fosse a cirurgia plástica, como estaria o Rony hoje, por exemplo? Né? Agora, a verdade é que as queimaduras, se a gente for olhar estatisticamente, a grande maioria das queimaduras ela acontece em ambiente domiciliar. E as crianças, nesse caso, são as maiores vítimas. Exatamente por quê? Porque tem elementos dentro da casa que você coloca e alcança dessa criança que ela não tem como mensurar a consequência de manipular aquela substância. Um exemplo é o álcool líquido. A Sociedade Brasileira de Queimaduras, a gente conseguiu durante alguns anos realmente proibir a comercialização do álcool líquido. Ele tem um poder de explosão muito grande de combustão. E a criança manipulando aquilo perto de um fogo, perto de uma churrasqueira, de um fogão, ela geralmente era vítima de queimaduras de grande extensão. Infelizmente, os produtores de álcool líquido conseguiram reverter essa situação e conseguiram comercializar de novo o álcool líquido. Mas o que eu peço, como um alerta, até aproveitar esse momento nosso aqui, é que as mães não comprem um álcool líquido, comprem em forma gel, já que gostam de álcool para fazer limpeza, porque o gel já é mais seguro. Ele se explodir, ele não se espalha com tanta facilidade, vai ser uma queimadura de menor extensão. Agora, dentro da própria casa, você pode fazer algumas medidas simples que você vai prevenir queimaduras, principalmente em crianças, quer não colocando essas substâncias ao alcance, então lugares mais altos, você não colocando essas substâncias, o quê? Dentro de embalagens de refrigerante, de coisas que atraiam a criança. Por exemplo, se você pegar um líquido, um detergente qualquer, e colocar numa garrafa de refrigerante, a criança vai achar que aquilo é um refrigerante. E ela vai beber aquilo, ela vai se intoxicar com aquilo. Então, você nunca fazer essas medidas. Crianças, bebês, os plugs, você sempre proteger, tem aqueles que tampam os plugs, porque aqui tem uma criança que vai pôr o dedo, a boca, ela vai ter uma queimadura elétrica que é grave. Tem um primo que ele chupou a tomada, gente. O Júnior, né? Ficou até bonitinho, olha só que horror, meu Deus. Ele estava ligada, não é isso? Era uma extensão e ele pôs a boca no... Porque a criança não tem, né?
Não tem noção de dor Não que tem ele noção de sentiu. perigo. É verdade. E o desespero É da a família. cozinha, estão panelas em cima do fogão. Forno ligado. O ideal é que a criança Situação. nem entre dentro da A cozinha. cozinha Você é já- área proibida para Forno criança. ligado, Em a criança casa, chega, o- bate a mãozinha ali. O fogão tem uns Queima. botõezinhos e faz uns barulhinhos. O Isaac tava lá, pi, pi, pi. Falei, gente, vamos tirar ele da cozinha. Tira esse menino já. da cozinha. Bom, o papo tá bom e muito inteligente, né, para você que é mãe, tomar as suas medidas para evitar mesmo que o seu filhinho, seu sobrinho, seu vizinho, Seu netinho. seu netinho seja acometido por esse tipo de acidentes. Então fique ligada e a gente volta daqui a pouco, se Deus quiser. Não sai daí. Muito legal colocar isso, né? Porque às vezes as mães, O melhor remédio é a prevenção. as mães às vezes não são atentas a esses detalhes. Às vezes essas coisas se guardam em armários altos, né? No local fora do alcance. A gente já passou de comprador. E quantas outras coisas tem? Agora, você quer saber? Gente, eu vi uma senhora no centro da cidade que eu fiquei assim, Chocada. chocada e triste. Difícil ver isso no humor americano, É. que é extremamente... É igual no japonês, né? Uma coisa assim tão ridícula que você fala, gente, vocês estão rindo de quê?